Que Deus nos abençoe nesse momento de meditação da sua palavra. Lembrando que esse é o nosso primeiro culto ao vivo, depois da pandemia, né? Ao vivo pelo Facebook, e depois ele será também transmitido para o YouTube. Então você pode assistir ele novamente a partir de agora. Todos os domingos às 10 da manhã estaremos transmitindo o nosso culto ao vivo, e eu convido você a participar conosco sempre, todos os domingos pela manhã. Nós vamos dar continuidade à nossa temática do mês de setembro. Hoje é o nosso último domingo do mês e, portanto, a nossa última mensagem com a temática Caminhando pelo Vale. Se você puder abrir a tua Bíblia, o teu aplicativo, no segundo livro das Crônicas, o capítulo é o 20. Você vai abrir, deixa lá que nós vamos conhecendo o texto aos poucos. É um texto longo, né? Uma leitura longa, mas nós vamos explorar o texto no decorrer da nossa mensagem. E esse mês a nossa temática foi uma analogia sobre o vale, não é? Caminhando pelo vale. A primeira mensagem foi com relação ao Salmo 23, no verso 4, né? Caminhando pelo vale da sombra da morte, e a didática da graça de Deus. No domingo passado, o nosso licenciado, o pastor licenciado Danilo, ministrou a palavra baseada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos. E hoje, na verdade, meu irmão, minha irmã, o nosso desejo ao planejarmos essa temática era de fato trazer uma mensagem, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento aos irmãos e irmãs, às famílias, às pessoas diante dos vales sombrios que nós enfrentamos no decorrer da nossa vida, né? O vale, a palavra vale na Bíblia, ela tem uma conotação de sofrimento, de adversidade, lutas e até mesmo de consequências de erros que nós cometemos. Isso pode acontecer, né? Enfrentar um vale. Mas hoje, em especial, eu quero mostrar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, adolescente, família que está nos assistindo, que o vale também pode ser um lugar de vitória. O vale também pode ser um lugar onde nós recebemos as bênçãos de Deus. E esse fato que nós vamos meditar, estudar aqui no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, foi um fato ocorrido no reinado de um rei chamado Josafá, filho de Asa. Ele era rei de Judá. Josafá, ele foi um rei em Judá, filho de Asa, que andou nos caminhos do Senhor. Ele fez tudo certo, ele caminhou com o Senhor, ele destruiu alguns locais de adoração, né? O Josafá, ele enviou oficiais, levitas, sacerdotes por todo o Judá, para que ensinassem a lei de Deus, para que todos compreendessem, ouvissem, compreendessem e obedecessem a lei de Deus. Josafá também nomeou juízes, idôneos, para que tudo corresse na mais perfeita ordem da lei de Deus. Tamanho era o seu temor. E eu posso até dizer a você que o reinado de Josafá foi uma época de ouro em Judá. Foi uma época memorável. Sem sombra de dúvidas, Deus abençoou aquele povo no reinado do rei Josafá.
Deus abençoou de forma memorável. Por quê? Porque o rei Josafá, ele amava a Deus, ele andava nos caminhos do Senhor com temor. No entanto, vamos prestar muita atenção naquilo que o Espírito Santo quer dizer para nós. Diante de todo esse momento de paz, de prosperidade, houve um momento na vida de Josafá, no reino de Judá, em que a paz e a segurança que estava sobre aquele reino foram abaladas. Mesmo com as bênçãos de Deus, mesmo com toda a prosperidade, com as coisas caminhando sempre nos eixos ali, do jeito que o rei Josafá queria, nos caminhos de Deus, fazendo tudo certo, mesmo assim, a paz e a segurança de Judá foram abalados. Eles foram surpreendidos de uma forma negativa. Eles sofreram, nesse momento, nesse texto, um revés. Então eu quero pedir para você acompanhar comigo agora a leitura do segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, mas somente os versos 1 e 2 por enquanto, tá bom? Os versos 1 e 2, eu vou estar fazendo a leitura na Nova Tradução Linguagem de hoje. Diz assim: algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de En-Gedi. Olha só, praticamente 3 povos juntaram suas forças para conquistar o reino de Judá. E eles já haviam penetrado no território judeu, e eles estavam no território de Judá, e eles já estavam a caminho de Jerusalém. E é importante lembrarmos aqui, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, que nessa época a qual nós estamos estudando, nós estamos meditando, os reinos eram conquistadores. Não existia diplomacia, não existia benevolência. O que poderia acontecer era uma aliança com um reino e outro mediante desejo mútuo de compartilhar os despojos de algum reino a conquistar. Não existia diplomacia, os reinos eram conquistadores. Eles invadiam as cidades, eles destruíam os muros, destruíam casas, queimavam, roubavam todos os bens, e o pior, além de matar os soldados do exército inimigo, eles também matavam crianças, matavam mulheres, principalmente mulheres grávidas, né? E eles pilhavam a cidade, era uma destruição horrível. E eu não tenho dúvidas que os Moabitas, Amonitas e os Edomitas aqui, que invadiram Judá, não tenho dúvidas de que eles estavam com o olho no templo de Jerusalém. Porque o templo de Jerusalém, ele tinha muitas riquezas, né? Ele foi usado muito ouro e muito cobre. O cobre, ele tinha um valor muito grande nessa época. Aliás, na época da construção do templo. Mas prestem atenção, eu quero falar com você que está aí me assistindo. Eu quero trazer a reflexão. O que eu quero trazer a nossa reflexão, meu irmão, minha irmã, é sobre quando nós desfrutamos de momentos de prosperidade e segurança. E de fato é um desfrutar mesmo, é algo muito bom, é uma fase muito gostosa, muito boa das nossas vidas. E nós temos uma sensação, eu creio até que seja equivocada, que essas bênçãos, quando nós desfrutamos de momentos de paz,
prosperidade, de portas se abrindo, nós temos uma sensação equivocada de que Deus está mais próximo de nós, não é? Opa, parece que Deus resolveu nos abençoar agora Ele está olhando para nós, né? Agora as coisas vão dar tudo certo. Parece que Deus não estava abençoando, não estava assistindo-nos, e de repente, quando as coisas começam a caminhar, as bênçãos começam a vir de uma forma plena, surpreendente, nós achamos que Deus está próximo, né? Deus está agora contente conosco. E isso gera em nós também uma falsa sensação de que nós estamos blindados. Opa, Deus está comigo, nada vai acontecer agora. Ninguém toca no ungido de Deus, né? Nós usamos alguns chavões sem conhecer direito o que está por trás de algumas palavras. De fato, algumas pessoas procuram serviços de ocultismo para fechar o corpo, para serem protegidos, né? Mas quando as pessoas procuram serviços, ajuda que não vem de Jesus Cristo, essas pessoas estão fadadas ao engano, porque o diabo, o Satanás, ele é o pai da mentira, ele é enganador. Mas vejam bem, quando as coisas estavam indo muito bem, as bênçãos chegaram, as portas se abriram, de repente, subitamente, alguma coisa está errada. Talvez seja essa a sua situação, a circunstância que você está vivendo. De repente as coisas saem dos eixos, de repente as coisas fogem ao nosso controle. Nós tomamos um susto. E nós tendemos a avaliar esses momentos de revés, de surpresas ruins em nossas vidas de algumas formas. Eu penso em 3 aqui, eu quero compartilhar com você. Partindo de uma pessoa madura na fé, de um cristão que tem uma vida de meditação e de oração, que tem os frutos, as virtudes do fruto do Espírito Santo brotando em sua vida, a primeira coisa que uma pessoa dessa pode pensar é: opa, as coisas deram errado, onde eu errei? Opa, aconteceu uma coisa que eu não estava esperando, aí não era para acontecer isso. Então uma pessoa que já está mais madura na fé, ela pode, num primeiro momento, avaliar onde está o erro dela. Puxa vida, será que eu fiz errado? Será que eu não deveria ter falado, ou eu não deveria ter feito desse jeito ou dessa forma? Onde será que eu errei? Não é mesmo? Mas eu creio também que tem pessoas que possam imaginar que quando de repente a vida ela dá uma reviravolta para o ruim, para as situações difíceis, elas podem acreditar que Deus está retalhando elas por conta de algum pecado. Puxa vida, será que estava tudo tão bem, né? E agora acontece isso, né? Será que Deus está me castigando por alguma coisa que eu fiz? Será que eu falei ou fiz alguma coisa que Deus não se agradou? Né? Será que eu cometi alguma coisa no passado que agora Deus está querendo me castigar por causa disso? E eu creio que também num terceiro momento vem os questionamentos acompanhados de uma certa frustração. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que quando estamos vivendo de forma reta, justa, de acordo com os caminhos de Deus, com a vontade de Deus, meditando na palavra, orando, buscando santificação, quando estamos vivendo dessa forma, nós acreditamos que nós não merecemos sofrer. Pode vir em nossa mente que o sofrimento ele é injusto, porque eu estava fazendo tudo certo. Eu estava andando nos caminhos de Deus, eu comecei a orar, eu comecei a ler a Bíblia, estamos orando em casa agora, estava tudo certo. Não é justo. O que está acontecendo?
como que se sofrimento fosse sinônimo de retaliação ou castigo divino. Eu quero lembrar aqui das palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. Ele disse assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já estava preparando os seus discípulos. Olha, virão dias difíceis, dias de dores, de dificuldades, de perseguição, mas tenham coragem, creiam em mim, porque eu venci o mundo. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o pesar e a angústia não são indicadores precisos de que Deus está irado ou está nos castigando. Precisamente eles não indicam isso. Embora todos nós saibamos que o nosso Deus, em sua infinita graça, amor e misericórdia, Ele nos corrige, nós sabemos disso. O nosso Deus nos repreende por amor, nós sabemos disso, para trazer para mais perto dele, muitas vezes. Mas eu não acredito que Deus ele retribua todas as nossas falhas e pecados com castigos, porque se Ele fizer isso, nós estaríamos mortos, destruídos, não tem como. Nós vivemos pela graça de Deus. Por isso eu quero que você aquiete, acalma o teu coração aí. Se de repente você está passando por sua vida estava muito boa, de repente aconteceu algo inesperado, né? Foi surpreendido por alguma coisa ruim. Nesse primeiro momento da nossa meditação, eu quero, meu irmão, minha irmã, que você entenda que nenhum cristão e nenhuma pessoa está blindada. Eu não estou blindado por ser pastor. Você não está blindado por ser cristão, por ter ministérios na igreja, por ser dizimista. Nós não estamos blindados contra uma enfermidade, não. Nós não estamos blindados de repente escorregarmos, cair, quebrar uma perna, quebrar um braço. Não estamos blindados de necessitar de repente de uma cirurgia, de sair do conforto da nossa casa para aí o desconforto, é lógico, né? De uma cama de hospital, de um leito hospitalar. Nós podemos necessitar de um socorro urgente, ter que ligar para o SAMU. Pode ser que o nosso carro seja roubado, nós não queremos, mas isso tudo pode acontecer. Sermos tratados com falta de educação, sermos perseguidos, sermos lesados, sermos injustiçados, tudo isso pode acontecer conosco. E o que eu entendo que o Espírito Santo está querendo dizer para nós, através dessa mensagem, inclusive o tema dessa mensagem é o Vale da Bênção. É Vale da Bênção. Hoje não vamos falar sobre o Vale da Sombra da Morte, não vamos falar sobre o Vale dos Ossos Secos, é o Vale da Bênção. E como então, meus irmãos, nós podemos receber essas circunstâncias em nossas vidas? De que forma nós devemos ou podemos recebê-las? As notícias ruins, os fatos ruins e desagradáveis que ocorrem conosco. Então, nós vamos ver aqui na palavra como é que o rei Josafá reagiu. Ele era um homem de Deus, recebeu uma má notícia, estavam invadindo o reino dele, o exército era muito grande, eram 3 povos contra um só, era impossível de Judá resistir essa investida. Acompanhe comigo então as leituras dos versos 3 ao verso 4, para nós entendermos um pouco. Como é que Josafá reagiu? Verso 3: Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro.
Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Agora, vamos pular um pouco para o verso 8, tá bom? Verso 8, o rei Josafá já está orando diante do povo e diante do templo em Jerusalém. E a oração ele diz assim, o verso 8: o teu povo tem morado nessa terra, e aqui nós construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, ou seja doenças, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Verso 10: agora os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não os deixaste invadir a terra desses povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que tu nos deste para sempre. Olha o verso 12: ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Percebe? Josafá era um rei, ele fortificou Judá, ele tinha guardas, ele tinha soldados, mas o número daqueles que avançavam contra ele era muito, mas muito maior. Era uma proporção gigantesca. Mas vamos pensar aqui, vamos nos colocar no lugar dele, vamos pensar como se fosse conosco. Olha só, ele era um rei, Josafá, ele era um líder, e como um líder, ele tinha que demonstrar coragem ao povo. Não é assim que nós pensamos? Ele tinha que demonstrar que estava tudo sob controle. Ele poderia ter subido lá perante o povo em Jerusalém e dizer assim: olha, o exército que vem contra nós é muito grande, nós não temos força contra eles, mas está tudo sob controle, nós vamos ver o que podemos fazer. É isso que se espera de repente de um líder: coragem, passar segurança para as pessoas, mostrar que as coisas estão sob controle. E quem sabe mesmo ele poderia dizer assim: olha, Deus está comigo, Deus está conosco, o nosso exército é menor, vamos para a briga, vamos partir para o tudo ou nada. Ele poderia ter feito isso num ato de coragem, afinal Deus era com ele. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, adolescente, você que está me assistindo, vamos ouvir a voz do Espírito Santo nesse texto. Ele está falando com você, está falando comigo, para que sob a direção do Espírito Santo, nós possamos tomar as decisões certas, para estarmos sempre debaixo dos propósitos de Deus, em Jesus Cristo para nós e também para a igreja. Vamos ouvir o nosso Deus falando. Olha só que interessante, a nossa tendência é acreditar que tomar uma decisão proativa é sempre o melhor caminho. Eu preciso fazer alguma coisa. É isso que um pastor pensa, é isso que um pai de família pensa, é isso que um chefe de seção, um diretor de empresa, um gerente pensa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso demonstrar que eu sou proativo, que eu vou tomar alguma medida que vai resolver o problema ou colocar as coisas em controle. E de fato, meu irmão, minha irmã, nós temos que guardar no coração que para caminharmos com Deus, nós temos que ser proativos. A
pessoa que quer caminhar com Deus, ela tem que ser proativa, porque Deus é dinâmico. O Senhor Jesus, Ele está operando no mundo todo, nesse exato momento Ele está operando. Certa vez Ele disse para um escriba que disse a Ele: eu vou te seguir, Jesus, para onde o Senhor quiser ir. Aí o Senhor Jesus responde assim para ele: olha, as raposas têm os seus covis, os pássaros, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Essa fala do Senhor Jesus não era somente para aquele momento, é para que aquelas pessoas, e nós entendêssemos, para nós entender que o nosso Senhor Jesus, Ele não descansa, Ele está agindo a todo momento Ele está salvando pessoas, está salvando o seu povo, está agindo, está manifestando o seu poder. No entanto, em se tratando da proatividade, ser proativo sem sabedoria pode ser uma armadilha perigosa para nós. Proatividade sem sabedoria pode ser até um caminho sem volta. Notem no texto que nós lemos que o rei Josafá, como que ele está? Assustado. Ele está com medo. Você está assustado? Você está com medo? Você está assustada ou está com medo? Sabe qual foi a primeira reação proativa do rei Josafá? Foi buscar a Deus, foi pedir socorro. Essa foi a reação proativa diante de todo o povo de Judá e diante do templo. O temor e a confiança que Josafá tinha em Deus, mas eram tão vivos, eram tão fortes, eram tão reais, que ele conclama todo o povo de Judá a comparecer em Jerusalém, diante do templo, para buscar a Deus. E olha só, diante do povo, dos seus oficiais, o rei, ele diz algumas coisas interessantes em sua oração. Primeira coisa interessante que ele diz: nós não temos força. Ele está falando para Deus: nós não temos força. Segunda coisa importante que ele diz: nós não sabemos o que fazer. E a terceira expressão dele: olhamos para ti e pedimos socorro. Há uma grande necessidade indispensável de nós desenvolvermos uma confiança na guarida de Deus, para não tomarmos atitudes equivocadas, para não agirmos precipitadamente, ou alicerçados em nossa própria sabedoria, em nosso próprio conhecimento, ou em nossas próprias habilidades naturais, porque não é assim que se caminha com Deus. Não é dessa forma que nós caminhamos com Deus. O Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos e às outras pessoas que estavam em Jerusalém, no livro de Atos, ele disse assim: não saiam de Jerusalém enquanto não vier sobre vós a promessa do Pai. Não façam nada, não saiam daqui, não falem nada enquanto não descer sobre vós o Espírito Santo. Atos ainda registra que a igreja, cheia do Espírito Santo, anunciava a palavra de Deus com intrepidez, sem medo, sem sentir vergonha, por causa do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Ananias ora impondo as mãos sobre Saulo, o nosso apóstolo Paulo, e ora para que ele recobrasse a sua visão e para que também ele ficasse cheio do Espírito Santo.
Nossas habilidades naturais não são suficientes para andarmos nos caminhos de Deus, para andarmos com Deus. Nós precisamos buscar força, ajuda, socorro do alto. Por isso, às vezes, o nosso Deus nos leva, às vezes, para o vale da sombra da morte, às vezes, para o vale dos ossos secos, para depois nos levar para o vale da bênção. Vamos voltar ao texto? Verso 14, acompanhe comigo, nós vamos até o verso 18. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali, no meio do povo. Chamava-se Jaziel e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isso que o Senhor diz. Não se assustem. Não fiquem com medo desse exército, desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, a batalha é contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando o encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, não fiquem com medo. Marchem contra o inimigo amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Verso 18. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Meu irmão, minha irmã, igreja, quando nós buscamos a Deus, Ele responde. Quando nós o buscamos, Ele se manifesta, Ele age. Um dos grandes desafios do cristão é depender de Deus, é consultar a Deus. Por que é um desafio? Porque nós não gostamos de fazer isso, porque nós não gostamos e não queremos demonstrar sinais de fraqueza. Nós estamos falando de um rei e de todo um povo que clamaram ao Senhor com jejum. O ser humano, meu irmão, minha irmã, ou seja, nós, por natureza, não gosta de demonstrar sinais de fraqueza. Por isso, age precipitadamente, erra, destrói, machuca, prejudica aos outros e também a si mesmo. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, e buscar a Deus de todo o coração não é você passar um dia inteiro orando, não é você orar tão somente 2 ou 3 horas. Buscar a Deus de todo o coração é quando a nossa alma se abala dentro de nós, é quando essa busca gera angústia dentro de nós, como se estivéssemos pedindo comida para a nossa mãe, para o nosso pai, chorando de fome, com a alma abalada, com o coração sacudido, quebrantados. Assim, o Senhor nos ouve, assim o Senhor nos socorre. Servir ao Senhor Jesus, caminhar com Deus e ser dirigido pelo Espírito Santo é um estilo de vida diferente do padrão humano, totalmente diferente do padrão humano.
A igreja e os cristãos estão debaixo da força soberana e sobrenatural do Espírito Santo. Então, nós somos desafiados a depositar toda a nossa confiança e segurança em Deus, crer nos impossíveis, buscar água no deserto, buscar água no deserto, encontrar com Deus dentro do vale. Os caminhos de Deus transtornam a mente humana. Os caminhos de Deus transtornam o caminho do homem. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de caminhar com Deus. Não tenha medo, ainda que você não saiba para onde Ele vai te levar. Se é o vale dos ossos secos, se é o vale da sombra da morte, se é para a batalha, as nossas incertezas e os nossos medos, todos eles caem por terra, quando o Senhor se manifesta e diz: eu vou estar com vocês, a guerra não é sua, a guerra é minha, eu serei com vocês. Nos machucamos, nos cansamos, nos frustramos, porque nós achamos que nós estamos ajudando a Deus. Nos desgastamos porque nós achamos que estamos trabalhando arduamente para Deus, que Ele precisa de nós. Mas precisamos compreender que é Ele quem nos ajuda e não nós o ajudamos. Somos nós que precisamos dele, não é Ele quem precisa de nós. Portanto, meu irmão e minha irmã, aprendamos a chorar nos braços de Deus, a pedir socorro, a dizer: sou fraco, não sei o que fazer, olha, Deus está além das minhas forças. Então, veremos a mão de Deus agir em nosso favor. Finalmente, eu quero aqui terminar essa história, e a partir do verso 21, essa história termina dessa forma: depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e destruíram completamente. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Verso 24: quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento do inimigo. Encontraram animais de carga, muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam nem levar tudo. Verso 26: no 4º dia, todos se reuniram no vale da bênção e louvaram ao Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale da Bênção até hoje. Terminamos, meu irmão, minha irmã, essa nossa reflexão dizendo a você que Deus conduziu o seu povo até o vale para mostrar ao povo de Judá que o Senhor estava com eles. O Senhor lutava por eles, o Senhor venceu por eles. E o que eles fizeram? Nem espada nem escudo, vestiram roupas de louvor, de festa, e adoraram e louvaram ao Senhor.
O Senhor conduziu o seu povo até um vale, onde a luta seria sangrenta, onde Judá seria destruído. Todo Judá seria destruído junto com o rei. Mas foi nesse lugar, que seria o vale da derrota e o fim de Judá, que Deus mostrou que luta em favor do seu povo, luta em favor da igreja, luta em favor de você, cristão. O vale da guerra se tornou em o vale da bênção. Meu irmão, minha irmã, ouçamos a voz de Deus. Ele está nos mostrando hoje que nós somos frágeis. Ele está mostrando isso, que nós somos passageiros, que nós nos abatemos ao menor sinal que as coisas não andam bem. O Senhor nos fez frágeis para que pudéssemos depositar toda a nossa confiança somente nele. Em nossa fragilidade, nós buscamos o caminho certo, o abrigo de Deus, que é o nosso socorro bem presente. Sabe por quê? Para que não nos exaltemos e caiamos na armadilha diabólica de achar que nós não precisamos de Deus a todo momento, de que conseguimos caminhar sem a ajuda dele, de que podemos dar uma folga para Deus, e assim sejamos fatalmente devorados por Satanás. Ainda é tempo de buscar ao Senhor, ainda é tempo de chorar, ainda é tempo de clamar, ainda é tempo de jejuar e de nos santificarmos, e o Senhor nos ouvirá, acolherá a nossa oração, o nosso clamor, o nosso choro, e lutará por mim e por você, pela quarta IPI, por todos os cristãos, porque assim como Judá, eu, você e a igreja pertencemos a ele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Eu quero orar por você. Se você puder fechar os teus olhos aí onde você está. Meu Deus do céu, que a tua palavra traga vida, encorajamento, força, alegria e esperança para esse teu filhinho, essa tua filhinha, para esse jovem que não entende o que está acontecendo, para esse adolescente que está fazendo as perguntas: por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Oh meu Deus, em nome de Jesus, visita esse teu filho, visita essa tua filha, visita o teu servo, a tua serva, visita essa família, visita a tua igreja, Senhor. Dá-nos um coração, ó Deus, de carne, frágil, sim, frágil, para depositarmos nossa confiança somente em Ti, buscar socorro somente no Senhor. Inclina, ó Deus, pelo Teu Espírito os nossos corações ao Teu trono de graça, de glória e de majestade. Cuida da Tua igreja, Senhor. Nós clamamos, assim como o rei Josafá e todo o povo de Judá, dizendo: Senhor, nós estamos com medo, Senhor, nós não sabemos o que fazer, Senhor, nós pedimos socorro. Vem, Senhor, em nosso favor e nos ajuda. Derrama do Teu Espírito, traga santidade, avivamento, cura, restauração, conversão no meio do Teu povo. Vida a quarta IPI de Sorocaba, a IPI do Brasil. Ouve, ó Deus, as nossas orações. Acorde, Senhor, o nosso choro e o nosso clamor. Eu oro no nome do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, que luta por nós, porque Ele está conosco. Amém. Cante agora, como o povo de Judá fez, indo para a guerra. Foram cantando e o Senhor lutou por eles. Cante conosco esta canção.